O vídeo a seguir tem como tópico as mulheres. Foi produzido depois de ver uma aula do Padre Paulo Ricardo e também com base nas minhas experiências com o sexo feminino, e tem o título O que se tornaram nossas mulheres. Todos concordamos que nós não devemos valorizar uma pessoa independente da vida que ela leva, certo? Senão, acabaremos valorizando o que não presta junto do que tem real valor. Nós olharemos deslumbrados para o barro que está envolvendo o ouro. E assim a gente se tornaria uma civilização injusta, que premia tanto os bons quanto os maus. Só que deste modo a gente estaria desincentivando toda a boa ação, que por si requer mais esforço que amar. O mundo moderno criou e sustentou inúmeros monstros que sequer deveriam existir. E o relativismo moral e religioso dos nossos séculos fez com que esquecêssemos que o bem deve ser abraçado enquanto o mal deve ser extirpado. Assim como no século vindouro, em que o Filho do Homem retornará em sua glória, serão separados o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos, e uns receberão a recompensa que está preparada para eles desde antes da criação, e os outros receberão um castigo eterno que construíram com as suas vidas desperdiçadas. Assim eu acredito que o homem moderno, esquecido de suas obrigações para com Deus e a comunidade, deve ser desvalorizado e odiado. Também as mulheres modernas não são dignas de amor algum. Nesse vídeo eu vou traçar o perfil dessa mulher perdida dos dias presentes para que nós possamos identificá-la e fugirmos dela. Se quando a gente oferta o nosso amor a alguém, nós estamos fazendo um ato de premiação daquela pessoa, a gente não deve premiar quem se comporta no erro. E as mulheres modernas vivem no erro. Por isso a necessidade do vídeo que se segue. Bom, em primeiro lugar, nós perguntamos o que as mulheres modernas querem. Já seria muito complicado a gente descobrir o que as mulheres querem de modo geral. A mulher moderna, que é muito mais inconstante e tem aspirações mais baixas que a mulher antiga, parece impossível saber o que ela quer. Vamos apenas dizer que ela quer, certo? O que ela quer? Ela quer tudo. Ela quer um compromisso sério? Sim. Ela quer curtir a vida de solteira? Sim. Ela quer viver modestamente? Às vezes. Ela quer viver em delícias? Às vezes. Ela quer um rapaz da igreja que a respeite? Sim, é claro. Mas às vezes ela também quer ficar com um rapaz que não acredita em nada e que enxerga ela como objeto sexual. A mulher quer um rapaz bombado na hora do sexo, um rapaz magro na hora de andar com suas amigas e um rapaz gordo na hora de comer. Quer um homem mais velho para compreendê-la melhor e um homem mais novo para compreender ele melhor. Quer um homem honesto para pousar civilizada diante dos demais. Quer um homem desonesto para viver emoções fortes e perigosas. A mesma mulher que sobe na moto de um maloqueiro entra no carro do policial militar. Se a mulher pudesse, ela teria um homem metamorfo como companheiro. Na hora do sexo, ele seria um John Cabala louco ou um Kid Bengala. Na hora de pousar para as fotos, um Henry Cavill, um Tom Cruise. Na presença das amigas, um Adam Sandler, para que elas não se assanhem diante dele. Diante dos pais, um santo da igreja. Diante da sociedade, um popstar, uma pessoa famosa. Meio autoconfiante, meio sentimental, de vez em quando romântico como Tom Jobim, às vezes impiedoso como Khal Drogo, uma mistura entre um intelectual profundo e um atleta. Às vezes ela quer ser apreciada como uma dona de casa, às vezes como uma CEO de uma empresa de sucesso. Às vezes a mulher só quer ser vista como uma mãezona que cuida de sua família. Só que às vezes ela quer ser vista como uma mulher de opiniões fortes, seguindo o seu próprio caminho. Só Deus sabe o que as mulheres querem, porque geralmente nem elas sabem. Isso faz da mulher uma inconstância perpétua, certo? E disso vem uma outra dúvida. Se a mulher é tão inconstante assim, será que ela consegue amar o homem? Amar o homem sem nenhuma outra consideração? Não. Diferentemente do homem que enxerga na mulher um fim, a mulher enxerga no homem um meio para vivenciar o que ela quer.
O homem também ama a mulher pela vida que ele pode construir com ela, porém, ele pode amá-la sem muitos pretextos. Ele pode querer se envolver com a mulher independentemente de quem ela seja. Com apenas um olhar, o homem se perde na mulher, coisa que a mulher consegue ser bem mais perspicaz que o homem. Se a mulher amasse o homem da mesma forma que o homem ama a mulher, haveriam inúmeros prostíbulos para mulheres, tanto conteúdo de OnlyFans para mulheres quanto para homens. As mulheres comprariam pack de pés masculinos e seguiriam os rapazes nas ruas com olhares fogosos. Só que a mulher ela é mais inteligente que o homem nesse sentido. Por que amar o que está vendo se você pode amar o que ainda não está aparente? A mulher tem uma característica biológica que a gente costuma chamar de hipergamia. Ela se atrai pelo mais destacado, pelo mais evoluído, pelo sujeito que mais se adaptou, pelo mais alto, pelo mais forte, pelo mais rico, pelo mais inteligente, pelo mais seguro, pelo mais másculo, certo? O homem que melhor pode prover para ela e para sua prole. Segurança e conforto, seja material, emocional, afetivo, isso tem muita variação. Mas, se a mulher é inconstante, e a gente já sabe disso, cabe ao homem ser constante, certo? Ser uma espécie de rocha que dará sustentação para a mulher estabelecer-se. Por isso, muitos relacionamentos não resistem a crises financeiras, existenciais ou vocacionais da parte do homem. O homem mede a mulher pelo passado dela, se ela se guardou para ele, se ela trabalhou mais que ele, se ela se envolveu em confusões ou discussões desnecessárias, se ela faz barraco, se namorava muito, etc, etc. Já a mulher mede o homem pelo futuro dele, se ele é ambicioso, onde ele pode chegar com a sua ambição, qual futuro ele pode construir para ele e para ela, qual o nível de conforto e segurança que os filhos dela com aquele homem vão possuir, qual é o ápice que esse homem que ela está envolvendo, né, vai acabar batendo. Então, quando o homem começa a titubear nos seus compromissos ou se deixa estagnar sem fome de novos propósitos, a mulher geralmente tende a retrair-se, porque ela não vê constância capaz de produzir novas possibilidades, ou vê uma constância muito estagnada, sem crescimento, como é o caso do drama da personagem Maria Alexandrovna com o seu marido Sergei Mikhailitch na novela Felicidade Conjugal, de Levi Tolstói, que é uma novela que eu recomendo muito vocês lerem. Saiu aqui no Brasil pela editora Todavia, numa compilação de novelas do Tolstói, saiu também pela editora 34, isso se não tiver saído por outras que eu não esteja falando aqui. Mas de todo modo, disso reside a dificuldade da mulher em amar o homem em si mesmo, sem procurar um meio de se chegar a lugar algum. Porque para a mulher moderna, a rotina ela é infernal, certo? Porque ela não compreende que a vida dela não mais pertence a ela, mas pertence à família que ela construiu com seu marido. Os filhos são os protagonistas das vidas dos pais. É difícil para a mulher compreender que ela deve continuar amando o marido, mesmo que o amor entre os dois não seja mais como era no começo, quando eles ainda eram jovens e planejavam as vidas deles sozinhos, apreciando as novidades de passar um tempo carinhoso com a pessoa amada. E as redes sociais elas ajudam a projetar essa ilusão na cabeça da mulher de que o amor cresce no casal à medida em que aumentam os encontros românticos, as viagens especiais, os presentes caros. Só que depois eu retorno para esse tema. A questão é que o homem e a mulher são diametralmente opostos. E a mulher não consegue amar o homem por aquilo que ele é, mas apenas por aquilo que ela e ele podem fazer juntos. Esse amor que eu estou me referindo é um amor propício à construção de uma vida familiar. Não estou me referindo aqui aos amores luxuriosos e lascivos que a mulher pode ter. Porque para abrir as pernas, a mulher abre para qualquer um. É só você reparar no número gigantesco de mães solteiras e filhos bastardos que existe no mundo, ou lembrar do caso da mulher que traiu o marido com um mendigo. Lembra do Gilvado Alves e tudo mais. Então, esse tema da inconstância da mulher no relacionamento é tão real que existe um comportamento tipicamente feminino, observado com grande frequência nos relacionamentos entre homem e mulher, que a gente chama de shit test, que é a tendência que a mulher desenvolve dentro do relacionamento sério de viver perguntando, admoestando o homem constantemente para saber os limites desse homem, o quão comprometido ele está com a relação e com ela.
Então começa a existir as famosas discussões de relacionamento, implicâncias com o jeito de ser do homem, constantes sermões, perseguições aos hobbies masculinos, implicância com as amizades do marido, entre outras coisas que habitam o discurso da mulher. Para testar se o homem que está com ela ainda é digno dela, né? Se ele ainda fascina ela como no começo da relação. Em contrapartida, a dificuldade de amar o homem por aquilo que ele é se demonstra tão certeira que mais de 70% dos divórcios eles são iniciados pelas mulheres. Mas vamos pensar numa outra coisa. A mulher moderna, a mulher dos nossos dias, o que ela busca, no final das contas? Porque a gente já sabe que a mulher, no geral, busca a hipergamia, busca o que há de melhor para ela e para os seus filhos. E isso aí até que é razoável. Mas e a mulher moderna? Bom, na sociedade industrial, os interesses femininos eles mudaram muito. Se antes a mulher já era movida pela hipergamia, só que tinha o refreio moral do matrimônio cristão, hoje, como a mulher está divorciada das suas raízes cristãs, ela sempre procura sensação de poder. Ela quer viver altas emoções e se elevar perante a própria condição. Essa exaltação tem inúmeros criadores que a gente vai discutir daqui a pouco, mas certamente ela se origina da mimese do pecado original. A serpente disse: "Oh, não, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal." Esse é o relato, né, da mentira da serpente no Gênesis. O feminismo, ao invés de incentivar a mulher a acolher a missão que Deus deu para ela, no Gênesis mesmo, Deus falou que ela daria a luz e que os desejos dela impeliriam ela para o marido dela e ela seria governada pelo marido. Em vez do feminismo incentivar a mulher esse tipo de ideal que Deus pediu a ela, a ideologia satânica do feminismo ela propõe que a mulher queira ser como homem. Assim como o diabo disse no homem, vós sereis como deuses, o feminismo diz à mulher, vós sereis como os homens, desfrutarão de uma vida sem limites, e o mundo haverá de lhe amar independentemente de como vives a vida. Essa nova mulher deixou de ser mulher quando abandonou a missão sagrada que Deus lhe havia ordenado e abraçou a missão profana que o feminismo lhe ordenou. Certo? Então por que agora a mulher quer ser como um homem? Segundo o pensador inglês Chesterton, as mulheres admitiram a sua inferioridade e a derrota completa do sexo feminino mediante o estilo de vida masculino, com a entrada da mulher no mercado de trabalho e na política. Chesterton escreve na sua obra O que há de errado com o mundo, que foi lançada aqui no Brasil pela editora Eclesiai, o seguinte: no início do século XX, nestes últimos anos, a mulher assinou sua rendição pública ao homem, admitiu séria e oficialmente que o homem sempre tivera razão, que a casa pública ou o parlamento era de fato mais importante do que a casa privada, e a política não era, como as mulheres sempre sustentaram, uma desculpa para beber cerveja, mas uma solenidade sagrada perante a qual as novas adoradoras deveriam ajoelhar-se, que os patriotas tagarelas das tabernas não eram só admiráveis, mas também invejáveis, que tagarelar não era um desperdício de tempo, e que, portanto, como uma clara consequência, as tabernas não eram um desperdício de dinheiro. Todos nós, homens, crescemos acostumados a ouvir nossas esposas e mães, avós e tias, entoando um coro de desprezo pelos nossos passatempos esportivos, as bebidas e os partidos políticos. E agora surge a senhorita Pankhurst, com lágrimas nos olhos, confessando que todas as mulheres tiveram todo esse tempo equivocadas e todos os homens certos, e implorando humildemente ser admitida ao menos em um recinto externo de onde pudesse espreitar aqueles méritos masculinos que suas irmãs tão insensatamente desprezaram. Isso aqui é um relato do Chesterton no começo do século XX, do século passado. E é interessante, ele cita a senhorita Pankhurst. Ela era uma das sufragistas femininas daquela sociedade inglesa, né?
E ela fez um escândalo lá naquela época, né? Ficou chorando porque queria participar da política, né? E esse reconhecimento de que a vida política, que era uma vida reservada aos homens, esse reconhecimento de que a vida política, ela não só tem sentido, mas ela é mais importante do que a vida na casa, certo? Na casa privada, no lar, ou seja, cozinhar, passar, enfim, cuidar dos filhos. Esse reconhecimento acabou com a mulher, porque a partir daí a mulher se sentiu diminuída dentro de casa, diminuída dentro do lar e quis começar a participar da vida masculina. Começou a ter uma espécie de autorrespeito pelo homem e pelos ofícios dos homens e queriam entrar neles. Né? A mulher dos nossos dias, ela se emasculou de tal maneira que ela acha que ela vai se realizar a partir do trabalho, por exemplo, que é uma consequência direta daquilo que o Chesterton falou. Só que ninguém pode se realizar pelo próprio trabalho. Nem mesmo o homem, que foi ordenado no Gênesis por Deus a assumir o fardo do trabalho. Ele também não pode se realizar pelo trabalho. A única coisa capaz de realizar o ser humano é o amor. O amor que nós somos capazes de ofertar ao próximo. O que a gente faz por nós é uma perda de tempo. Geralmente é a vaidade das vaidades, como diz no livro do Eclesiastes, né? O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, ele nos disse na sua obra Em Busca de Sentido, que saiu aqui no Brasil pela editora Vozes, que é um livro muito bom, ele vai falar assim: quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. O psiquiatra austríaco, ele dizia que o homem ele se realiza a partir de alguma coisa que o transcenda. É um fenômeno que ele batizou de autotranscendência da existência humana. Só que os medievais, eles já sabiam de tudo isso, né? E eles batizavam isso de caminho da santidade, que por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, nós poderíamos receber essa herança do Evangelho, de sua paixão e morte na cruz. Então, amar ao próximo e servir a alguma coisa que é muito mais grandiosa do que você, sempre foi o verdadeiro objetivo dos homens e mulheres mais santos deste mundo. Só que mais de um milênio depois daquelas ideias medievais, surge o feminismo e diz para a mulher que ela precisa mesmo de uma carreira, para não precisar depender de homem. Esses discursos eles vão começar a surgir na sociedade a partir da Revolução Industrial, que foi um período da história onde justamente o mercado se transformou muito e as mulheres puderam se assegurar neles. A doutora Ana Carolina Campagnolo, uma professora catarinense, né, deputada também, ela disse no livro dela sobre o feminismo que as mulheres elas conquistaram em pouquíssimas décadas as facilidades trabalhistas que os homens levaram séculos ou milênios para conquistar no Ocidente. E ela também vai destacar no livro dela uma coisa que eu vou até ler na íntegra aqui para vocês. Ela fala assim: quando se ouve algo a respeito da emancipação e igualdade, geralmente a propaganda usa exemplos de gerentes de sucesso, empresárias bem-sucedidas ou presidentes eleitas, mas não é assim que a mulher comum entra para a vida pública e o mundo dos negócios. Daí ela vai citar Chesterton novamente, né? Se você tirar 100 donas de casas, rainhas do lar, e jogá-las no mercado de trabalho, elas não serão 100 donas de fábricas nem 100 rainhas da Inglaterra. A maioria das mulheres trabalhará algumas décadas, aguardando ansiosamente uma aposentadoria insuficiente para poder finalmente voltar para casa de onde foi convencida a sair. Com isso posto, nós podemos concluir que a mulher moderna ela quer ser como um homem porque o feminismo fez uma propaganda de que a sua inversão de valores iria libertar a mulher, de que ela tentando ser como um homem no mundo dos negócios, no mundo político, ela se libertaria de certas amarras e seria plenamente feliz. Só que isso é uma grande mentira, né? Nunca se viram tantas mulheres escravizadas e infelizes como as mulheres dos nossos dias. É só você pesquisar os casos de depressão nas mulheres, os casos de ansiedade. Elas estão ansiosas, deprimidas, tristes,
porque elas abandonaram o lar, elas abandonaram a família e abandonaram o plano de Deus para elas. Elas trocaram a feminilidade delas, achando que seriam capazes de ter uma vida plena. Só que o mundo pode prometer isso, só que o mundo não pode dar essa vida plena. Só quem pode dar é nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santa Igreja. Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho e na vida pública deprimiu a mulher, diminuiu a função de provedor do marido e tirou a vocação de mãe que Deus ofertou a todas as mulheres. Acerca da sublime importância da maternidade, a filósofa belga Alice von Hildebrandt nos diz o seguinte, no livro dela O Privilégio de Ser Mulher. Enquanto poucos homens são chamados a se tornar sacerdotes, todas as mulheres sem exceção são chamadas a ser mães. A maternidade é o grande carisma feminino, que corresponde ao carisma do sacerdócio confiado a alguns homens. Deus decidiu que esses dois carismas não seriam compatíveis. Em seu livro A Mulher Eterna, Gertrude von Lefort escreve: ser mãe, ter o sentido maternal, significa voltar-se especialmente para os mais necessitados, debruçar-se amável e caridosamente sobre cada coisa pequena e fraca sobre a face da terra. Todo o senso de sacralidade da santa missão que Deus concedeu a todas as mulheres foi extirpado com a pressão que o mundo moderno colocou em cima da mulher. Mesmo as mulheres modernas que aceitam a maternidade, elas não vivenciam a real maternidade, porque elas têm que dividir a vida delas entre o lar e o trabalho. Jesus já nos dizia no Evangelho, se não me engano de Mateus, que nós não podemos servir a dois senhores, certo? Porque amaremos um e odiaremos o outro, né? Prestaremos contas a um e deixaremos de prestar contas ao outro. E muito por conta disso, muito por conta dessa divisão da mulher querer se dividir entre o lar e o mundo profissional, começa uma tendência moderna de submissão da mulher ao patrão e rebeldia perante o marido. Então ela chega no lar depois de um dia cansado de trabalho e ela acha que é um absurdo que o marido dela não fez isso, não fez aquilo, e assim não dá, e eu não consigo me virar. Só que ela não percebe que o problema está nela, ela quer se dividir para servir a dois senhores. Sendo que isso é uma coisa que Jesus Cristo já atestava contra essa prática. Então as mulheres que querem ser mães hoje estão pagando um preço mais caro do que as que poderiam ser mães no passado. E quanta miséria, má criação dos filhos e divórcios não foram trazidos às famílias por conta desse passo que o mundo quer que a mulher dê em direção ao progresso. Que importância, por exemplo, tem o homem num mundo em que a mulher adquire os mesmos valores que ele e se vale sem o valor que o homem tem para dar para ela? Na política, a mulher moderna apoia as piores pautas possíveis em nossa sociedade, a saber o aborto, o feminismo, o progressismo, igualitarianismo, comunismo, ecumenismo, as leis misândricas que têm cada vez mais afastado os homens de querer construir família, a crença no welfare state, o liberalismo, na democracia partidária, no hedonismo, no sistema educacional inclusivo, no homossexualismo, entre outras desgraças que ganharam notoriedade no mundo moderno, muito por conta das mulheres. E não venham nos dizer que isso se dá por falta de instrução ou educação do sexo feminino. Nunca na história da humanidade as mulheres tiveram tanto acesso à formação e empilharam tantos diplomas quanto hoje em dia. E jamais a mulher foi tão ignorante e desalmada quanto as nossas mulheres. Religiosamente, a mulher moderna ou não crê em nada, ou crê em todo tipo de coisa que não presta. Espiritismo, macumba, bruxaria, adivinhação, leitura de mãos, amarração para formar relacionamento, Wicca, cristais energizados, tarologia, fitoterapia, terapia holística, terapia tântrica, lei da atração, paganismo, todo tipo de crença anticristã que não devia sequer existir. Então, agora as nossas mulheres, elas são alfabetizadas, elas estudam línguas, elas sobem no altar da igreja para dar testemunho, elas detêm liberdade sobre os relacionamentos delas, elas conquistam não sei quantos diplomas,
disputam cargos de chefia, né? Só que elas continuam fúteis como sempre. Elas vivem se importando com as roupas curtas e indecentes que elas gostam de usar, com o horóscopo do dia, com os produtos de beleza, maquiagem, cabelos e unhas com a qual elas sempre compactuaram, com a nova tendência da moda, quem morreu na novela, quem ganhou a prova do líder no reality show, quem dentre os famosos terminou com quem, né? Vivem fofocando, falando mal da vida alheia, invejando suas outras colegas, qual é o novo Dark Romance que está fazendo sucesso, enfim. Entre todas as outras coisas de menor importância que se existe no mundo. Só que ai daqueles que se pronunciam em concordância com isso aqui que eu acabei de falar, porque a sociedade vai lhes massacrar. Todos os nossos ambientes são altamente ginocêntricos e não aceitam nenhum tipo de crítica à mulher sem acusação de machismo. Nós vivemos numa sociedade onde todas as características masculinas são altamente reprimidas e desincentivadas. Tudo que o homem faz é machismo, tudo que ele fala é discurso de ódio, todo conselho direcionado ao público feminino é mansplaining. Todo modo de pensar masculino, ele é preconceituoso para o mundo moderno. Vai chegar um dia em que querer ser homem vai ser crime e agir como homem vai ser um pecado mortal. Mas ai daqueles que abrirem a boca para falar mal dos aspectos negativos da mulher. Eles serão exilados dos ambientes que podiam frequentar e crucificados diante do público enfurecido. Em verdade eu vos digo, as próprias mulheres sabem que tudo isso que eu falei nesse artigo, grande parte delas também estão esgotadas da vida que o mundo moderno lhes propõe. Elas querem viver uma vida mais modesta, com uma família, com a caridade oriunda da formação da família. Só que ainda existe uma grande parcela de mulheres que são tão orgulhosas e estão tão habituadas ao erro que já não acreditam mais no que os seus olhos veem. Essas mulheres praticam um culto de si mesmas e por isso acham que sempre merecem o que há de melhor. Por isso, hoje em dia, é muito comum encontrarmos mulheres dizendo que não acham homens sérios para se relacionar. Em parte, elas estão certas, porque o homem moderno está vivendo numa realidade muito distante da que ele devia viver. Só que, em partes, elas estão erradas, porque eu pergunto, quais são os homens que elas estão indo atrás? São os do Instagram? São os do Tinder? São os da academia? São os do barzinho? São os homens da tabacaria? Aqueles que frequentam adegas? São os homens do ambiente de trabalho? Os que estudam na mesma sala? São os homens da igreja? São os que foram para o seminário? Quais são esses homens de valor que as mulheres não estão encontrando? Quão bom um homem deve ser para atrair a mulher nos dias de hoje? Quão independente essa mulher que procura homens fortes se tornou antes de procurar sua cara metade? Então, algumas questões elas precisam ser ponderadas para que as mulheres não acabem caindo na regra do princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? O princípio de Pareto ele declara que 80% das mulheres elas buscam ficar com 20% dos homens mais destacados da sociedade. Esse princípio ele não é muito exato, mas ele nos lembra uma coisa muito valiosa, que é o seguinte: quanto mais alta a mulher mira, mais difícil fica dela acertar o alvo, certo? Então, existem muitos rapazes bons que não estão procurando pelas mulheres, que estão na deles, sem chamar atenção, só que as mulheres não procuram eles. Assim como existem inúmeras senhoritas que vivem sozinhas, na delas, só que porque elas não se vestem de maneira vulgar e não gostam de se aparecer, os homens também não chegam nelas. Então eu não estou querendo dizer que a mulher não deve procurar o melhor partido para ela. Isso seria contrariar a hipergamia que é natural, como a gente já disse. Eu estou querendo dizer que a mulher ela precisa de mais sabedoria na hora de se avaliar, porque ela se acha muito hoje em dia, e avaliar o que é essencial num parceiro, né? O que realmente importa para se envolver num relacionamento. E o que acontece? Muito desse ego exaltado que as mulheres têm nos dias de hoje, de querer exigir muito e entregar pouco, também se dá pela influência das redes sociais na mente da mulher. Aquelas mentiras vendidas diariamente em postagens nas redes sociais acabam tendo um impacto muito grande na formação do imaginário feminino. As redes sociais elas formam espécies de cardápios de estilo de vida
que geram falsas noções de felicidade, que quando abraçadas pela mulher, criam um vazio na alma dela, porque ela não vai conseguir se satisfazer de jeito nenhum com isso que o mundo das redes sociais está oferecendo a elas. Guardadas as devidas proporções, é um pouco parecido com o que a pornografia produz na mente dos homens. A gente já comentou sobre isso. Só que a pornografia ela é mais nociva, porque embora ela trate apenas de influenciar na vida sexual de quem consome, ela é muito mais perigosa. Só que em contrapartida, as redes sociais elas influenciam a mulher em todas as vertentes da vida dela. Não só na vida sexual, mas na vida social, na vida profissional. As redes sociais elas acabam estimulando tanto a vida dos homens que a vida modesta que o homem real tenta ofertar para essa mulher parece vazia, sem graça, incompleta. Então as nossas mulheres, elas estão sendo minadas pela presença da rede social na vida delas e também estão sendo minadas pelo progresso da revolução sexual, que transformou nossas mulheres, infelizmente, em escravas sexuais das suas próprias paixões. Eu acho que para investigar esse tema, vocês deveriam ler autores mais capazes do que eu, como o Michael Jones, o Fabrice Hajjaj, a Alice von Wildebrandt, o Roger Scruton, entre outros, que têm trabalhos interessantes nesse sentido. Aqui, eu apenas gostaria de pontuar que a mulher nunca foi tão promíscua quanto nossas mulheres e nunca foi tão exposta a possibilidades e prazeres sexuais como hoje. Infelizmente, esse é mais um dos problemas que afasta e insensibiliza as nossas mulheres para construir uma relação duradoura na atualidade. Mas se você quer saber se está assim mesmo, eu sugiro que você pesquise os livros mais lidos pelo público feminino atualmente. Vocês vão ver lá que livros como Amor Profano, de Zoe X, Meu Romeu Sombrio, de Parker Huntington, O Melhor Amigo do Meu Marido, de Jéssica Macedo, A Virgem Comprada do Magnata, de Alice Damasceno, Apenas por uma Noite, de Zay Chelsea, A Amiga da Minha Filha, de Eva Gonzai, enfim, o Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem, de Raimi, eles figuram entre os livros mais lidos pelo público feminino em 2025, bicho. Você vai dar uma olhada na sinopse desses livros, na descrição desses livros. Vocês vão ficar perplexos como grande parte de nossas mulheres, sobretudo jovens, estão perdendo o tempo delas em vez de procurar fomentar a vida de santidade, de castidade delas com esse tipo de literatura monstruosa. Então, a música atual, as séries de TV, as influenciadoras digitais, muitas são as pedras de tropeço para a mulher se afastar hoje em dia. E existe apenas uma pedra angular na qual elas podem se sustentar, que é a mulher por excelência, o norte de toda mulher, a Santíssima Virgem Maria. Bendita és ela entre as mulheres, a arca da nova aliança, pela qual todos podemos receber nosso Senhor e Salvador. Eu prefiro deixar uma mulher que se inspirou em Maria falar por mim. Eu pretendo terminar esse vídeo com o elogio destacado de Alice von Wildebrandt acerca da Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. No final da sua obra, O Privilégio de Ser Mulher, Alice von Wildebrandt vai dizer: o privilégio de ser mulher é particularmente realçado pelo fato de que Maria, a mais perfeita das criaturas, era uma mulher. Toda mulher tem um ventre, e isso é um privilégio, pois foi num ventre feminino que o Salvador do mundo se abrigou. Toda mulher tem seios, e toda mulher deveria meditar sobre o fato de que o Rei do Universo foi amamentado pela mais santa das criaturas. Toda mulher, ao amamentar seu filho, está fazendo exatamente o mesmo que Maria fez em Belém, no Egito e em Nazaré, há séculos atrás. Como sua natureza feminina cria um profundo laço entre a mulher e a Virgem Maria, a mulher é chamada a imitar as virtudes marianas, em primeiro lugar sua radiante humildade. Somente ela, a Virgem Maria, combina os dois privilégios dados unicamente à mulher, a virgindade e a maternidade. Maria é a única criatura que aceitou incondicionalmente sua condição de criatura com todas as limitações e fraquezas, na confiança de que o Senhor, que olhou para a humildade de sua serva, realizaria grandes coisas em sua alma.
Satã tem mais medo de Maria do que dos homens e anjos, e em certo sentido do que do próprio Deus. Não é que a ira, a fúria e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que aqueles da Virgem Maria, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas isso se dá porque Satã, por ser orgulhoso, sofre infinitamente mais ao ser açoitado e punido por uma pequena e humilde serva do Senhor. A humildade dela humilha-o ainda mais que o poder divino. Essa disposição a dar tudo e sentir-se privilegiá-la ao fazê-lo explica por que Maria é aquela que refuta todas as heresias. Ela revelou ao sexo frágil a grandeza e sublimidade da feminilidade. Convém terminar essa breve obra dedicada à beleza da feminilidade, lembrando que a arte pagã, em vários países, honrou a genitália masculina e desenvolveu um culto fálico que ainda se pode ver em monumentos e esculturas. Logo que a Igreja ganhou ascendência, ela empreendeu uma guerra implacável contra essa aberração e apresentou aos homens uma oração repetida milhões de vezes por dia ao longo de séculos, na qual o órgão feminino por excelência, o ventre, é exaltado. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. De fato, é um privilégio ser mulher. A primeira vez que eu li essas palavras que se dão justamente no último capítulo do livro da Alice von Hildebrand, eu fiquei muito emocionado, cara. E eu quis, de toda forma, depois que eu li isso, encontrar uma mulher para falar: olha como você é especial. Olha como é especial a perspectiva que o sexo feminino ganha diante da perspectiva do cristianismo, não é? Todos os homens católicos, ao longo de séculos e até hoje em dia, se ajoelham para agradecer a humildade da serva do Senhor, para exaltar o fruto do ventre de Maria Santíssima, que acolheu a missão sagrada que Deus colocou sobre ela, com humildade, com resignação, com felicidade. Maria, ela, de certo modo, guardadas as devidas proporções, ela participa também da paixão de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque enquanto Jesus está sofrendo, a maioria dos apóstolos deles não estão ali presentes, só São João que está, e Maria está vendo todo aquele sofrimento, todo aquele descaso que aquela maldita sociedade, aqueles malditos romanos e fariseus e as populações ali em volta estão fazendo com seu filho sofrendo e sangrando numa cruz, seu filho santo que só fez o bem ao longo da vida toda, e Maria vê tudo isso. Maria está ali, mas Maria não está se descabelando, Maria não está se destruindo, esmorrecendo aos choros e ao pavor porque aquilo está acontecendo com seu filho. Não, ela está feliz porque dali haverá de nascer esperança para toda a humanidade de salvação. Maria foi a única criatura que nasceu sem a presença do pecado original em si. Maria, ela não morreu, ela ascendeu aos céus, que é a Assunção da Virgem Maria. Maria, quando chegou no céu, ela foi coroada. Nós chamamos a Virgem Maria na igreja de Rainha dos Apóstolos, de onipotência suplicante, porque assim como Maria suplicou a seu filho nas bodas de Caná, ali em João capítulo 3, para que Jesus transformasse a água em vinho, e Jesus o fez, assim ela poderá suplicar também pelas nossas almas no dia de advir e, talvez, se nós realmente nos arrependermos e tivermos consciência de todo o mal que nós fizemos e buscarmos ainda em vida nos corrigir, talvez sermos salvos, porque Maria está ali a interceder por todas as almas de nós, mesmo nós sermos pessoas tão ingratas, que em verdade crucificamos o seu filho. E mesmo assim ela ama o gênero humano decaído, aquele mesmo gênero que matou o seu filho único. Ao final da paixão de Cristo no Evangelho de João, Jesus diz algumas palavras da cruz para Maria. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho.
apontando para João, e diz para João: eis aí a tua mãe. Ele quis dizer que toda a humanidade havia ganhado uma mãe naquele dia. Uma mãe que zela por seus filhos que se consagram a ela, assim como Deus zela por nós, por termos nos consagrado a Ele e nos filiado a Ele graças ao santo batismo. Diante desse significado todo que eu acabei de demonstrar, eu sinto perplexidade diante de inúmeras mulheres, de inúmeras pessoas que têm a cara de pau, a má índole de dizer que a religião católica, as religiões, a religião cristã tem inimizade com a mulher, é sexista, é machista, isso e aquilo. Isto é um absurdo para quem realmente conhece os ensinamentos da verdadeira fé. Então, eu diria, mulheres, desistam da vida infeliz que o mundo mandou vocês escolherem e abracem a missão que Deus lhes confiou. Vejam com orgulho e busquem imitar a vida feliz da mais perfeita das criaturas. Consagrem suas vidas a Deus, à família e à pureza, como Maria, nossa mãe e mãe de nosso Salvador Jesus Cristo, consagrou.